Ok, vamos falar então sobre arte na história da filosofia, especificamente dentro de alguns aspectos relativos à filosofia clássica e um pouquinho também quanto à história do pensamento, chegando até Kant, onde vai ser definido esse aspecto das belas artes, tá? Então, primeiramente, o conceito de arte em Platão, que a gente pode colocar aí, a filosofia nós sabemos que começou lá com os pré-socráticos, com Tales de Mileto, e aqueles que se dedicavam a entender sobre a física, sobre a natureza e o que seria o início dessa natureza, né? Procurando a substância essencial de todas as coisas e tal. Passou-se depois outros pensadores como Pitágoras e também o próprio Parmênides, que segue uma prescrição já que tenta prescrever uma concepção de eterno no aspecto do ser, onde o ser não tem início, não tem fim, então não haveria aquele conceito de arqué, ou aquela substância primeira. Mas de qualquer maneira, estamos em Platão. E Platão é o cara que segue a segunda navegação da filosofia, e essa segunda navegação ela se refere, na verdade, à negação, a navegação que vai em direção ao aspecto daquilo que está além da física. A primeira navegação é física, a segunda navegação é além da física. E em Platão, esse conceito de arte, ele, na verdade, tem uma grande abrangência, tá? Mas aqui eu vou me limitar, depois eu vou explicar isso mais ao final, mas eu vou me limitar por enquanto ao conceito de arte, em termos de poeses, no aspecto pictórico da coisa, os desenhos, as pinturas, e no aspecto plástico, tá? Então eu vou tomar primeiro a arte nesse sentido, para depois a gente trabalhar esse conceito de uma maneira mais abrangente ao final. Vamos lá. Uh, Platão, então, ele toma esse conceito de arte como aquilo que deve ser visto dentro de uma temática específica, certo? Então, ele vai falar de arte na perspectiva da sua narrativa filosófica, ou seja, na perspectiva da unidade da sua própria filosofia, que abrange a metafísica e abrange a dialética, tá? É natural que a gente, para falar de um determinado assunto que esteja vinculado a um determinado filósofo, tenha que conhecer minimamente o aspecto geral da narrativa que ele defende, tá? E Platão ele se preocupa então em estabelecer o valor de verdade das coisas. E aí, em relação à arte, ele chega a algumas conclusões um tanto negativas, certo? Então a arte, ela, por exemplo, segundo ele, no sentido, lembrem, mecânico, no sentido manual, até no aspecto poético também, tá? No geral aqui. A arte ela não revela, mas ela esconde o verdadeiro aspecto da realidade, né? Porque ela não constitui uma forma de conhecimento que seja passível a fazer o homem de fato melhorar, né? A fazer o indivíduo se tornar efetivamente útil para a sociedade, ou no caso dele aqui, para a polis, certo? Então, ele chega até a radicalizar a coisa e dizer, olha, isso aqui pode na verdade corromper o homem, né? Porque os poetas, eles contam muitas mentiras, né? Isso está lá na obra, nas obras platônicas, na própria República ele fala isso. Aristóteles, de certo modo, chega até a concordar com esse aspecto. Realmente, às vezes, os poetas, digamos assim, eles mentem mesmo. Só que o que ocorre aqui é o seguinte: como esse tipo de arte tem esse déficit de levar a emoções que não são, na verdade, genuínas para o indivíduo, ela não educa. Esse tipo de arte não educa. Porque ela faz, na verdade, o exato oposto disso. Tá? Acaba por fomentar as faculdades irracionais da alma e fomentar as partes inferiores que existem em cada um dos seres humanos, certo? Então, para falar sobre esse assunto é necessário, pelo menos, a gente ter uma abrangência daquilo que Platão pensa em relação à realidade e à sua própria filosofia. Primeiramente, eu poderia dizer que Platão aceita um aspecto tripartido da alma, certo? Onde você tem a razão, a emoção e os instintos. A razão representa o intelecto, é uma faculdade da alma, certo? Assim como a emoção, que também é uma faculdade, isso aqui é Platão, outros filósofos vão decorrer de outra maneira em relação a isso. A emoção, em termos de raiva, o ser irascível, e os instintos, que se referem ao aspecto da concupiscência. Quando Platão vai falar, por exemplo, do Estado, ele vai dizer, olha, se nós olharmos para o Estado dentro dessa concepção do indivíduo, nós vamos ver que existem indivíduos mais dados à razão, mais dados ao intelecto e, portanto, mais dados à sabedoria. É aquela coisa do filósofo rei, do Estado
utópico, platônico, que ele vai dizer, esses devem governar, tá? Quando você fala, por exemplo, da emoção, que é outra faculdade da alma, que pode ser irascível, bom, a ideia é fazer com que essas pessoas que têm mais essa tendência, é claro que tudo isso tem que ser adaptado dentro de uma certa hierarquia de valores, mas tem pessoas que não têm ainda, até porque elas são seres temporais, tá? Então elas não têm ainda preparado esse elemento fundamental relativo ao intelecto para governar, porque nem todos vão governar, né? Embora Platão admita 3 governos que sejam legítimos, dentre eles a demarquia, que é a democracia, a monarquia e a aristocracia, que podem os 3 se corromper, diga-se de passagem, assim como para Aristóteles é a mesma coisa. Então a razão, o intelecto, a sabedoria, governantes. A emoção, o irascível, ele pode também ser um protetor. Então tem um lado bom disso, ele pode ser um guerreiro, pode ser um soldado. Aquele que é dado aos instintos, então, esse pode trabalhar como provedor das necessidades do trabalho manual, pode ser artesão, comerciante, agricultor. Veja que essas funções são relativas a indivíduos que fazem, certo? Uma função manual, certo? Como é essa função da poesia e da arte plástica. Então essa é a alma tripartida de Platão. Então nesse aspecto, a alma ela sobrevive à morte, certo? Principalmente nesse sentido intelectual. Platão reconhece todas essas esferas da alma humana em vista de hierarquizá-las e ele determina as funções na polis a partir delas, certo? Então Platão tem esse aspecto gnosiológico, onde ele fala gnosiologia é na verdade o conhecimento, é isso que significa. Só que o conhecimento para Platão ele pode ser dividido em doxa, a chamada filodoxia, e a própria filosofia. Você pode ser amigo da opinião própria ou você pode ser amigo da sabedoria. E ser amigo da doxa, da opinião, doxa significa isso, é estar voltado apenas ao mundo sensível. E dentro dessa hierarquia de valores, você cai no instinto, você cai nesse aspecto relativo à arte, que está vinculado aos artesãos da época dele. Mas quando você fala de conhecimento verdadeiro, que é a ciência, a episteme, aí você está falando daqueles que se voltam ao mundo inteligível, ao hiperurânio, certo? E eles têm esse conhecimento dado uma reminiscência, eles relembram isso, tá? Até porque Platão teve muita influência, não tanto influência assim como alguns poderiam dizer, mas ele teve, sem dúvida nenhuma, um gatilho voltado àquela religião antiga grega chamada orfismo, que sem dúvida nenhuma influenciou bastante. Bom, Platão então ele vê a poesia como algo negativo, certo? A poesia é inferior à filosofia. O poeta parte de intuições irracionais, porque não há, segundo o Platão, uma virtude derivada de conhecimento na prática da poesia, tá? Da escrita. Porque ele às vezes ele escreve e fala daquilo que ele sequer entende. Então, quando você se volta para o livro 10 da República, a arte ela não passa de uma mímese, quer dizer, a arte mímese é imitação. É a imitação da realidade sensível. É a imitação dos homens, das coisas, dos fatos, dos acontecimentos diversos. E aí, para Platão, as coisas sensíveis, como a gente já vê aqui, representa, do ponto de vista ontológico, uma imagem do eterno paradigma da ideia, que é o hiperurânico, que eu mencionei agora. Basicamente é isso. Existe um demiurgo, um artífice no mundo das ideias. Esse mundo, de fato, existe para Platão, certo? E lá existe esse demiurgo que ele é eterno, assim como o mundo é eterno, mas esse mundo que nós vivemos é o mundo da contingência. Então o que o demiurgo faz? Como ele é um artífice, como ele é um artista também, ele copia das coisas do mundo supremo e faz esse mundo aqui. Só que como isso é uma cópia, não é perfeita. Então quando você pega um artesão que copia o mundo sensível, o que ele está fazendo? Ele está copiando da própria cópia. É uma cópia da cópia. E nesse sentido, ele está 3 vezes distante da verdade, diria Platão. A arte, então, figurativa imita a simples aparência, o fenômeno, aquilo que aparece, e que usa tal arte e usa sem saber o que está dizendo ou reproduzindo. Então, Platão ele se mostra tão radical nesse sentido que ele diz que a arte, dentro desses moldes, é tão corrupta que deveria ser banida do estado perfeito, do estado que ele propõe, inclusive na própria obra A República. Mas não há salvação para ela, caso se submeta às leis do bem verdadeiro que está na filosofia? Essa é a pergunta que é feita. Um detalhe importante é que o Platão ele não negou a existência e, digamos assim, o poder que a arte tem de influenciar.
Na verdade, ele dizia que a arte ela tem sim muito poder de influência, por isso mesmo que ele a combate, certo? E que ela é dotada de um valor em si mesma. E esse é o problema. Porque se a arte é entregue a si mesma, essa arte poética, pictórica, etc., entregue a si mesma, ela serve ao falso. Mas se ela quiser se salvar, entre aspas, né? Aí ela deveria se submeter à filosofia, ou seja, o artífice deve se submeter à filosofia, que é a única capaz de alcançar o verdadeiro conceito da realidade, digamos. E aí o poeta deve se submeter às regras do filósofo. A gente já vê que o Platão não gosta de Hesíodo e não gosta de Homero. Ele fala muito mal de Homero nesse aspecto. Bom, aí quando você se volta para Aristóteles, você tem uma mudança aí, tá? Porque Aristóteles ele tem um pensamento que segue o rastro, né, do seu professor, que era Platão, mas tem, obviamente, algumas diferenças, dada a própria criatividade de Aristóteles em fazer uma separação entre arte e ciência. A gente vai ver isso, porque para Platão a arte era tudo, né? Mas eu já explico isso. Então a questão aqui é a seguinte: primeiramente, nós devemos considerar a diferença do conceito de alma entre Platão e Aristóteles, porque para Aristóteles você tem alma vegetativa, alma sensível e alma intelectiva. A alma vegetativa é aquilo que se refere à reprodução, ao crescimento, é o aspecto biológico. A alma sensitiva se refere à sensação, aos sentidos, que é o contato que você tem com o mundo sensível. E a alma intelectiva, essa é o imbróglio, porque existe um debate muito grande aí fora em relação ao que significa esse intelecto ativo, né, de Platão. Mas a gente divide esse intelecto, que é uma faculdade da alma também, Platão, entre passivo e ativo. O intelecto passivo, o homem é capaz de conhecer e reconhecer as formas inteligíveis que estão em potência nas coisas, tá? Só que esse intelecto não é imortal. Então o homem, dado a sua capacidade e faculdade da alma, ele percebe o mundo. Só que o que faz o intelecto ativo? Ora, as formas inteligíveis que estão em potência, isso é em potência em relação ao intelecto passivo, tornam-se compreensíveis em ato. Essa questão de ato e potência em Aristóteles é um fundamental. Tá? Mas aqui a gente só está dando uma pincelada, eu poderia até explicar isso mais profundamente, mas enfim. A, a diferença de potência e ato. Intelecto ativo é intelecto agente, é intelecto em ato. Tá? Então, ele é como que uma iluminação, uma luz, né, que uma vez que aparece, ilumina tudo. Então, o intelecto ativo é imortal, e mais do que imortal, o intelecto ativo é eterno. Ele é separado, ele é intacto, ele não depende, digamos, do corpo. Porque a inteligência ela subsiste por conta própria, certo? Para Aristóteles. Diferente dos sentidos que não subsistem sem o corpo. Então Aristóteles ele não, a gente logo percebe que existe uma aporia ali que precisa ser resolvido, né? É a mesma coisa que faz Descartes quando ele diz que o homem é dual, ele tem alma e ele tem espírito. Fica a pergunta, como é que é feita essa ligação entre alma e espírito? Quer dizer, melhor, né, entre espírito e corpo. Em Aristóteles fica uma coisa que ele não, até onde eu estudei, ele não chega a explicar esse tipo de coisa, tá? Porque, na verdade, muitos dizem que esse intelecto ativo é uma coisa coletiva. Então, na verdade, o homem não poderia subsistir após a morte, né? Só que outros defendem uma interpretação que seria mais positiva, no sentido até mesmo cristão, de dizer que Aristóteles acreditava que o homem, sim, dentro do que se refere ao intelecto ativo, seria similar ao que Platão dizia em relação ao intelecto que sobrevive, tá? Então, se for isso mesmo, Aristóteles ele não resolve as aporias que derivam disso. Como, por exemplo, como que é feita essa ligação. Um detalhe importante é que Aristóteles fala desse aspecto em relação ao eterno. Né? Quer dizer, o intelecto ativo é eterno, mas os homens são eternos? Fica a questão. Só que aí a gente tem que atribuir a Aristóteles a sua concepção do mundo diante de um pensamento grego. Ele não tinha esse conceito de criação que nós temos no Ocidente, dado o fenômeno cristão posterior a Aristóteles, diga-se de passagem. Mas voltemos agora à poética de Aristóteles, que é o aspecto mais importante. Ele segue, em parte, Platão, tá? Quanto ao conceito de mimesis, ele aceita isso, mas ele acrescenta outro conceito fundamental para o entendimento da arte. Na verdade, ele acrescenta um elemento ao aspecto mimético e, ao mesmo tempo, ele acrescenta o elemento da catarse, para explicar o que ocorre no indivíduo que se dispõe diante de peças de teatro, por exemplo, ou da música, etc. Então Aristóteles ele se opõe ao exagero de Platão quanto à condenação da arte. E aí o papel da mímese nesse caso não é somente copiar o que aparece, né, o fenômeno, mas também, vejam, recriar essas coisas de acordo com outro ponto de vista.
Isso aqui é fundamental. Tá? É uma recriação, é uma nova dimensão dada pelo artista. E aí a arte imita de acordo com o possível e de acordo com o verossímil. Tem dois aspectos aqui fundamentais. E existe um elemento universal que é aplicado a esse conceito de verossímil, só que ele não é em termos lógicos, tá? Ele é em termos simbólicos e em termos fantásticos. Tanto que quando você vai falar de poética, que é o que a gente está falando aqui na verdade, mas quando você vai falar também de retórica, não, poética e retórica são, para Platão, arte, certo? Não ciência. A gente vai fazer essa divisão daqui a pouquinho. Então, nós podemos dizer que a arte, conquanto seja mímese do real, tem por finalidade a purificação das paixões. E aqui cabe perguntar o que significa a purificação das paixões, né? Porque será que isso é dentro de conceito moral? Primeiro, quando Aristóteles fala disso, ele considera o teatro grego, né, que falava de tragédia e comédia. Então, por exemplo, na tragédia, por meio da piedade e do terror que é dado nas histórias, gera-se uma purificação de tais paixões, tá? Dentro dessa interação que há entre o espectador e aquele que promove a história. E aí na música ocorre algo similar também, né? Ele vai falar. Então, tanto comédia como tragédia são fundamentais nesse sentido para Aristóteles. E aí, purificação das paixões a gente pode entender como sendo a catarse das paixões no sentido de remoção, veja, temporária das paixões, certo? Não é definitivo, obviamente, mas isso é para se fazer filosofia, quer dizer, é um espaço que, dado aquele sentimento que aparece, você acaba tendo a possibilidade agora de pensar em questões relativas a uma excelência maior. Então a catarse ela não é uma purificação no sentido moral, tá? Ela é, na verdade, algo análogo ao prazer que a gente poderia chamar de prazer estético, que vai cair no conceito de belas artes posteriormente com Kant. Então você percebe que enquanto Platão nos diz que a arte nos carrega de emotividade, e isso é mal para Platão, o Aristóteles, ao contrário, ele vai dizer que ela nos descarrega tais emoções, tá? Porém que se porventura aparecem algumas outras emoções, ela não nos prejudica, mas tem por função nos fazer refletir, né? Então, em termos liberais, é importante salientar o conceito agora de arte de uma forma abrangente. Liberal aqui não é o conceito econômico, tá? Não confundir com isso. Na verdade, esse conceito aí foi dado a partir do século I, e essas são as artes dignas aos homens livres, em contraste com as artes manuais. Então elas foram, digamos assim, denominadas da seguinte maneira: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia, música, arquitetura e medicina. Depois elas foram reduzidas a apenas 7, que a gente pode chamar de trivium e quadrivium. Isso é muito famoso, inclusive na Idade Média. O trivium representando a lógica, a gramática e a retórica, e o quadrivium, a aritmética, a música, a geografia, a astronomia. E aí você tira, porque são 7, não são 9, então você tira a arquitetura e medicina. Então essas divisões, elas não eram claras na filosofia clássica, tá? Quando a gente fala filosofia clássica, a gente está falando de Platão, Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles. Isso foi feito aqui no primeiro século, né? Depois de Cristo. E Aristóteles viveu antes, né, de Cristo, assim como Platão, obviamente. Tanto é verdade que Aristóteles chegou até a dar aula, né, para Alexandre Magno, o grande conquistador. Bom, então essa divisão não era muito clara. Num significado mais geral, a arte poderia ser denominada como um conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer, tá? Platão, por exemplo, embora a gente tenha falado, né, da crítica que ele faz à arte, no sentido manual, no sentido poético, e de outras formas ali de empenho humano e que gera determinada emoção, poético, pictórico, plástico, até no aspecto da música também um pouco peculiar, ele não estabeleceu uma distinção entre arte e ciência. Então, arte para ele é basicamente a arte do raciocínio. É até importante dizer isso, porque a gente acha que Platão era contra a arte, era a favor da filosofia. Não, mas para ele tudo era arte, né? A filosofia, em seu grau mais alto, manifesta-se para ele dialeticamente dentro da esfera socrática, no método elencos e maiêutico, um método de refutação que é o elencos, e o maiêutico, que é fazer gerar a verdade dentro de si. Então, como a gente já viu, a arte ela pode ser abrangente, mas tem as suas hierarquias, certo? Só que Aristóteles ele restringiu esse conceito de arte, tá? Ciência
vai dizer ele, é o âmbito do necessário, quer dizer, algo que não pode ser distinto do que é, efetivamente. Isso é o necessário, é a diferença de necessário e de possível, tá? Quando você vai falar do estudo do ser, para Platão é o aspecto do possível, para Aristóteles, o elemento do necessário. É aquela velha divisão também no quesito de potência e de ato que Aristóteles faz. O Aristóteles também dividiu o que não pode ser da ciência como possível e o que pode ser da ciência como necessário. Então, necessário, algo que não pode ser distinto do que é, ponto. Possível, que pode ser um modo ou que pode ser de um modo ou de outro. No que pertence à ação, no caso do possível, e no que pertence à produção, certo? E aí, finalizando aqui, são arte, a retórica e a poética, mas não é arte a analítica e a lógica. A analítica e a lógica é a mesma coisa, na verdade. Pois esta trata do que é necessário. Então, fazendo uma divisãozinha rápida aqui em Aristóteles. Arte, retórica, poética, artes manuais, como a medicina. Medicina é o que? É técnica para Platão. Para Aristóteles, aliás. Para Platão é arte. E o que não é arte? Analítica, física, matemática. É tudo na área do necessário. Sabedoria é antes conhecimento teórico e ciência, portanto. E não meramente arte produtiva, certo? Então ele faz essa diferença fundamental. Mas aí vamos ver alguns outros autores na história da filosofia. Na verdade, eu achei a especificação de Plotino interessante nesse sentido. O Plotino é um autor neoplatônico. Ele também faz a sua própria distinção entre tipos de artes, tá? Por exemplo, quando ele fala de fabricação de objetos, ele fala de arquitetura e similares. Quando ele fala de artes de auxílio à natureza, ele fala de medicina e agricultura. E quando ele fala de artes práticas, ele fala de retórica e música. Então ele tem uma esfera para dividir o próprio conceito de arte mesmo. Só que como a gente já viu, uma vez estabelecida essa distinção entre artes liberais, quadrívio, trivium, e as artes mecânicas, há esse dualismo nesse conceito, tanto de arte quanto de trabalho, o Tomás de Aquino, já na era medieval, ele vai dizer que as artes liberais se destinam ao trabalho da razão e as artes mecânicas ao trabalho do corpo, tá? Mas veja que há uma hierarquia e um dualismo aqui, repito, né? Porque o corpo ele está submetido à alma nesse sentido. Então o homem só é livre, efetivamente, nesse raciocínio das artes liberais, do medieval, segundo a alma. Então, quando você fala que um católico liberal é impossível, tá? Porque o católico ele não pode ser liberal a não ser na alma, jamais no corpo, tá? Dentro do ponto de vista da ascese que ele deve seguir conforme a prescrição do dogma dele. Posteriormente, o Kant ele resumiu as características tradicionais então desse conceito ao fazer a distinção entre arte e natureza. De um lado você tem a arte, de outro lado você tem a ciência, mais ou menos o que fez Aristóteles. Então, na verdade, ele distinguiu na própria arte, e aí é um elemento favorável ao que é conhecido hoje na modernidade, entre arte mecânica e arte estética. Tá? Você tem a arte, você tem a ciência, mas na arte você tem arte mecânica e arte estética. A arte mecânica é a operação, as operações necessárias, e a arte estética é o sentimento de prazer. Eis aqui aquilo que nós chamamos de belas artes. Tá? As belas artes têm um fim em si mesma, e proporcionam prazer desinteressado. Esse que é o mote kantiano nesse sentido. Então, aqui passa a valer a expressão da personalidade individual. E passa a valer, portanto, esse novo conceito de arte, no sentido agora que a expressão da personalidade individual também é arte. Tá? O que não era na filosofia clássica. Né? Então, modernamente, se atribui o conceito de arte às belas artes, e as artes vistas em Platão são, na verdade, hoje denominadas separadamente por técnica, certo? Então, técnica, ela basicamente designa os procedimentos normativos que regulam o comportamento em variados campos e o que entra dentro do contexto até do platonismo. Só que as belas artes estão vinculadas mais ao domínio da estética, certo? Então é assim como é visto na modernidade. Então finalizo por aqui, essa é a ideia relativa aí à arte, uma pincelada na história da filosofia. Tem muito mais a dizer sobre isso, óbvio, né? Essa aqui é só uma pincelada de um tema que vale a pena ser refletido.